Olá, professor. Meu nome é Lucas Luiz e eu venho aqui trazer a resposta da questão 9 da prova teste que o senhor passou. Vamos lá, qual é a questão 9? A questão 9 nada mais do que quer saber quanto vale o limite de x tendendo ao infinito de 2x mais 1 sobre 2x mais 3. Tudo isso, toda essa função é elevada a x. Vamos lá, para poder resolver essa questão, temos que ter em mente quanto vale o limite fundamental exponencial. E o limite fundamental exponencial nada mais é do que, por convenção, limite de x tendendo ao infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x, que é igual a Euler. Aí vamos lá. Para começarmos a resolver, substituindo os valores de x da função por infinito, temos que caímos em uma determinação de infinito sobre infinito. E para poder fugirmos dessa indeterminação, nós temos que fazer algumas mudanças na função. Vamos lá, quais mudanças seriam essas? Nós poderíamos primeiro colocar o 2x em evidência, transformando esse limite nesse, deixando dessa forma. E logo em seguida cortar ambos os 2x, já que não vão fazer diferença na conta. Cortando os dois em seguida, teremos esse resultado. E tendo esse resultado, nós poderíamos utilizar uma propriedade do limite, transformando esse limite nessa fração de limites. E vamos lá. Como nós saímos dessa fração de limites? Podemos fazer da seguinte forma, resolvendo um limite por vez. Tanto o limite de cima da fração, quanto o limite de baixo da fração. Vamos resolver um de cada vez. Pegando primeiro o limite de cima da fração, que é limite de x tendendo ao infinito, de 1 mais 1 sobre 2x, todo esse limite elevado a x, podemos ver que esse limite é bem parecido com o limite fundamental exponencial. Não tanto, mas é justamente esse o objetivo. Nós queremos tornar ele ainda mais parecido para que possamos respondê-lo melhor. Respondê-lo com a constante de Euler. Vamos lá. Podemos fazer algumas substituições, que é justamente podemos dizer que o 1 sobre 2x é igual a 1 sobre u, e afirmando isso, também afirmamos, por consequência, que x é igual a u sobre 2, fazendo aqui a multiplicação cruzada, temos que x é igual a 1 sobre 2, e como x está tendendo ao infinito, u também, logo u também vai tender ao infinito. E realizando essas substituições, temos que esse limite vai se tornar esse aqui logo em seguida, que é o limite de u tendendo ao infinito, de 1 mais u sobre u, que é onde seria 1 sobre 2x, substituindo ele, e onde teria a elevação do x, ele vai se tornar 1 sobre 2. Aí pronto, utilizando uma propriedade da potência, que é justamente separar esse 1 sobre 2, tornar 1, que seria nada mais que 1 sobre 2, nada mais que é de 1 vezes 1, u vezes meio, 1 sobre 2. Podemos ferrar esse limite aqui, que nada mais é do que limite de u tendendo ao infinito de 1 mais 1 sobre u, essa função elevada a u, e todo esse limite elevado a 1 sobre 2. E como esse limite aqui dentro é idêntico ao limite fundamental exponencial, logo podemos dizer que ele é igual a Euler. Como resposta final desse limite, que é o da parte de cima da fração de limites, temos que Euler é igual a 1 sobre 2. E beleza, agora nós vamos resolver o limite da parte de baixo da fração de limites. E o limite da parte de baixo nada mais é do que o limite de x tendendo ao infinito de 1 mais 3 sobre 2x, todo esse limite elevado a x. E podemos fazer o mesmo algoritmo de substituições que usamos no limite da parte de cima da fração, que é justamente dizer que 3 sobre 2x é igual a 1 sobre u, e por consequência, por dizer isso, dizemos que x é igual a 3 sobre u, não, 3 vezes 3u sobre 2. E como o x está tendendo ao infinito, logo também o u também vai tender ao infinito. E vamos lá, fazendo as substituições, temos que esse limite vai se tornar esse limite aqui vai se tornar esse, que é justamente limite de u tendendo ao infinito de 1 mais 1 sobre u, que seria 3 sobre 2x,
E onde teria elevado a função elevada a x, temos 3u sobre 2. E fazendo a mesma propriedade da potência, podemos transformar esse limite nesse aqui embaixo, que é limite de u tendendo ao infinito de 1 mais 1 sobre u, essa função elevada a u, e todo esse limite é elevado a 3 sobre 2. E como esse limite aqui de dentro é idêntico, também é idêntico à equação, ao limite fundamental exponencial, logo o resultado disso é Euler. Então o resultado final vai ser Euler elevado a 3 sobre 2. E vamos lá. Com os dois resultados de ambos o limite da fração em mãos, podemos fazer somente a substituição, que é justamente substituir tanto o limite de cima pelo limite quanto o limite de baixo pelos seus respectivos valores. Então ficaria Euler elevado a 1 sobre 2 sobre Euler elevado a 3 sobre 2, que isso aqui nada mais é que utilizando uma propriedade da potência, isso aqui seria igual a Euler elevado a 1 sobre 2 menos 3 sobre 2, que isso aqui vai ser igual a Euler elevado a menos 1, que Euler elevado a menos 1 é igual a 1 sobre Euler, e com isso temos que a resposta da questão 9 seria justamente a letra B, que é essa daqui, a letra B, que é justamente 1 sobre Euler. Então, muito obrigado, professor, pela sua atenção, e essa é a nossa resposta.